Olá pessoal, então se vocês não sabem nada sobre a Indonésia, basicamente tudo o que precisam saber é isso. É como o Havaí do mundo muçulmano, mas bem maior, o maior estado e tem orangotangos. Só isso. Sem piada, vamos direto para a música de introdução. Vamos aprender geografia. Olá, sou seu apresentador Barbie. Então, como alguns de vocês sabem, eu estive na Indonésia uma vez, em uma ilha, por cerca de 3 horas. Eu comi um prato. Então, basicamente, eu sou tipo especialista em Indonésia, né? Bom, se não, eu sou meio que o único cara no YouTube fazendo vídeos de perfil completo assim. Então, por enquanto, vocês vão ter que me aguentar pelos próximos 12 minutos, mais ou menos. Uhul, padrão. Certo, então, de novo, se você não sabe nada sobre a Indonésia, é basicamente como se o Oriente Médio e o Sul da Ásia tivessem um conjunto de bebês incrivelmente coloridos, barulhentos e um tanto explosivos. Milhares deles, isso não ajuda. Primeiramente, a Indonésia é a maior nação arquipélago do mundo, localizada exatamente onde o Oceano Índico encontra o Oceano Pacífico, em um conjunto incrivelmente agrupado de ilhas, formando 6 países conhecidos comumente como Nusantara ou o Arquipélago Malaio, Arquipélago Indonésio. Claro, o que te fizer feliz. A Indonésia, na verdade, tem fronteiras terrestres com 3 desses países, Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Malásia. Bornéu, também chamada Kalimantan, é uma das 2 únicas ilhas do mundo divididas entre 3 países, a outra é Chipre. Se contar a zona tampão da Organização das Nações Unidas, seriam 4 entidades, mas a Organização das Nações Unidas não é país. Só assista ao episódio sobre Chipre. O país é dividido em 34 províncias, 5 das quais têm status administrativo especial, incluindo a capital e cidade mais populosa. Jakarta fica em Java, a ilha mais populosa do mundo, com quase metade da população da Indonésia. As maiores cidades após Jakarta são Surabaya e Bandung, em Java, e Medan, em Sumatra. Aeroporto Soekarno-Hatta de Jakarta, Muraray de Bali em Despens e Ruanda de Surabaya. Agora, aqui as coisas ficam um pouco especulativas. Ainda há debate sobre o número exato de ilhas da Indonésia. A Agência Nacional de Coordenação para Pesquisa e Mapeamento estima cerca de 13.500 ilhas. O Instituto Nacional de Aeronáutica e a Agência Espacial estimam 18.300 ilhas. Já o governo indonésio fala em 17.500. Mas seja qual for o número, são muitas ilhas. Mais de 8.800 têm nomes e mais de 900 delas são permanentemente habitadas. Você pensaria que eles são o país com mais ilhas, mas surpreendentemente Finlândia e Canadá os superam. Mas muitas das ilhas deles são tipo pequenas ilhas em lagos. Então será que isso realmente conta, eu acho? Agora vamos falar sobre as 5 províncias administrativas especiais. Elas são Aceh, Yogyakarta, Papua Ocidental e Papua, e a capital, Jakarta. Agora, sem surpresa, Jakarta é uma entidade política independente. Muitos países fazem isso, mas e as demais? Primeiro, Aceh é meio que a ovelha negra da Indonésia. É a única província em que a lei Sharia é totalmente implementada. Além disso, eles meio que têm muito petróleo. Eles afirmaram uma ideologia independente que os diferencia como autônomos do restante da Indonésia. Yogyakarta é a única região ainda governada por uma monarquia pré-colonial, com o sultão de Yogyakarta como governador hereditário. Além disso, as 2 Pápuas formavam a província Irian Jaya até serem divididas em 2003. Basicamente, este é o lugar que tem menos em comum com o resto da Indonésia. Tem uma cultura e origem mais próximas dos seus primos do outro lado da fronteira, em Papua Nova Guiné. Por que essa área pertence à Indonésia? Basicamente, após conquistar sua soberania, a Indonésia ficou com tudo que os holandeses colonizaram. Mas o povo de Papua não ficou muito feliz. Então a Indonésia disse, tudo bem, vamos dar a vocês um voto para decidir se ficam ou saem. No entanto, pedimos fortemente que tomem a decisão certa. Eles votaram por ficar. Muitos reclamaram. Ainda existe oposição e a região mantém autonomia considerável até hoje. O governo geralmente os deixa em paz, exceto na mineração de recursos. Além disso, Sul Maluku enfrenta uma disputa por independência. Mas os principais opositores ao governo indonésio estão baseados principalmente na Holanda. Depois, você tem as estranhas Ilhas Riau, que parecem que deveriam pertencer à Malásia, mas não pertencem, mesmo tendo uma cultura fortemente derivada dos malaios. Há também o bloco marítimo de Ambalat, rico em petróleo e disputado com a Malásia. Isso cobre a maioria das divisões administrativas da Indonésia. Principais atrações da Indonésia incluem o Monumento Nacional, Museu, Keraton Real, Palácio de Yogyakarta, Ratu Boko e as igrejas de Magalang, incluindo a igreja em forma de galinha. Borobudur disputa ser o maior templo budista do mundo, o Palácio Maimun, a mesquita subterrânea Taman Saudi, o Monumento do Equador, os templos Purulun, Danu e Braton Lake. Tente dizer isso 5 vezes rápido. Coloque um lum lá embaixo.
como a Ponte do Milênio, o Templo Sagrado dos Macacos, a Boca do Inferno ou Caverna do Elefante, a Pagoda de 7 andares de Cebu, as Aldeias das Múmias Defumadas de Ikmenjiwika, em Pápua. Se preferir praticidade, vá ao Timon Mini Indonésia no parque, onde há réplicas dos pontos famosos do país. Há prédios coloniais holandeses, templos e pagodes antigos em todos os lugares, independentemente dos novos pontos turísticos. Eles jamais se igualarão ao que a Mãe Natureza criou, o que nos leva a... A terra da Indonésia é como aquele ex que todos nós tivemos na casa dos 20 anos que confiamos em um amigo meio burro para nos apresentar. Muito atraente, mas quase te matou. A Indonésia está na antiga plataforma continental chamada Sunda Land. Na Era do Gelo, quase todas as ilhas estavam conectadas antes da linha de Wallace, até o gelo derreter e inundar tudo. Agora é aqui que as coisas ficam incrivelmente confusas. A Indonésia está na parte mais perigosa do Círculo de Fogo e fica espremida entre 3 grandes placas continentais, Eurasiana, Pacífico e Australiana, além de várias placas e fendas menores como Sunda, Timor, Banda e Molucas. Isso dá à Indonésia mais de 400 vulcões, possivelmente o maior número do mundo, com mais de 150 ativos, tornando-a o país mais vulcanicamente ativo. Isso significa que a Indonésia tem, em média, 4 terremotos diários, variando de magnitude 3 a 6 na escala Richter. Você nunca sabe onde ou quando vão acontecer. Impressionante. Vulcões podem ser benéficos, principalmente perto do Equador, onde o clima quente e úmido favorece a união de umidade e minerais, formando terras muito férteis. É por isso que lugares como o Havaí e a Islândia são tão radicalmente diferentes, apesar de ambos serem ilhas vulcânicas. No final das contas, a Indonésia foi abençoada com uma abundância florescente de flora e fauna, a segunda maior concentração do mundo depois do Brasil, sendo que muitas dessas espécies são endêmicas. Espécies como a Rafflesia arnold e o Titã arum, as maiores flores do mundo que cheiram a cadáveres em decomposição. Com mais de 180, eles têm a maior concentração de mamíferos do mundo. O animal nacional, na verdade, é um réptil de 3 metros, o maior do mundo. O dragão de Komodo, encontrado em grande número na ilha de Komodo, pode matar pessoas. Apenas um aviso, não é o animal nacional, apesar de todos conhecerem e amarem. O único grande primata da Ásia, os orangotangos também só são encontrados neste arquipélago. Aliás, eles parecem dóceis e quietos, mas os orangotangos podem arrancar seu braço se você irritá-los, então não faça isso. Caso contrário, a maior montanha, Puncak Jaya, está localizada no leste, em Pápua. O rio mais longo, o Kapuas, atravessa Kalimantan, na ilha de Bornéu, do leste ao Mar da China Meridional. O maior lago vulcânico do mundo, o Lago Toba, fica em Sumatra. Aqui ocorreu a maior erupção vulcânica explosiva já especulada na Terra, que causou um inverno vulcânico global. A erupção foi tão grande que você pode literalmente observar cinzas da explosão que chegaram até o Malawi, no leste. África, lembre-se. Galera, a Mãe Natureza é linda, mas pode te matar se quiser. Perto de Puncak Jaya está Grasberg, maior mina de ouro e cobre do mundo. E no Monte EGN em Java, que cospe lava azul por toda parte. Você pode encontrar mineradores de enxofre destemidos que literalmente entram na base das crateras vulcânicas, arriscando a saúde só para conseguir minérios de enxofre bruto. Você também pode conhecer anomalias como os vulcões de lama de Sidorágio, o Lago Kelimutu de 3 cores em flores e o Lago das Águas Vivas na ilha Kakabanyu. A Indonésia segue como maior produtora mundial de óleo de palma, cravo, canela, noz moscada, coco e baunilha. Entre os pratos nacionais estão rendang, satay, gado-gado, lontong, ketupat, papeda, ikan bakar, pempek, tumpeng, lemang e o nasi goreng. Significa arroz frito sem receita exata. Você pode misturar e preparar como preferir. Ah, lembre-se, a Malásia pode dizer que esses pratos são deles, mas isso envolve história e cultura. Temos tempo, vamos falar disso? Agora, existem muitos mistérios curiosos quando se trata do povo da Indonésia, como eles se tornaram predominantemente muçulmanos, ou qual é a relação deles com a Malásia. Ou espera, esse cara é considerado indonésio. O quê? O país tem cerca de 263 milhões de habitantes, sendo o 4º mais populoso do mundo e com a maior população muçulmana. De certo modo, sim, 95% da população é considerada nativa da Indonésia. Esse termo é muito amplo, já que a Indonésia possui cerca de 300 grupos etnolinguísticos em todas as regiões insulares. Se você observar um mapa com a divisão real dos grupos étnicos, ele se parece com isso. Ainda assim, os 2 maiores grupos étnicos principais são os javaneses, que representam cerca de 40%, e os sudaneses, que representam cerca de 15%.
Fora isso, o restante da população é composto principalmente por grupos e tribos menores, que têm apenas cerca de 2 a 3% cada, como os Bataks, Sulaweses, Balineses, Minangkabau, Betawi, Papuas, Dayaks, etc. Por fim, cerca de 5% são indonésios não indígenas, como chineses, árabes, indianos e alguns europeus. Eles também usam a rúpia indonésia como moeda. Eles usam a tomada do tipo C e dirigem do lado esquerdo da estrada. Aqui as coisas se tornam um pouco confusas sobre cultura e língua. A única coisa que meio que une todos os indonésios é que eles compartilham o idioma nacional, o Bahasa Indonésia, que significa a língua indonésia. O Bahasa Indonésia funciona como língua franca, pois a Indonésia é o maior país trilíngue do mundo. Além do Bahasa Indonésia, a maioria das pessoas fala sua própria língua materna, além do inglês. Isso mesmo, inglês. Eles aprenderam rápido quando perceberam que era a língua do dinheiro. Curiosamente, apesar dos javaneses serem o maior grupo étnico, o idioma javanês não é oficial. Tecnicamente poderia ter sido, mas isso favoreceria um grupo em relação aos outros, o que causaria tensão. Então, eles meio que tiveram que escolher uma opção neutra como padrão. O javanês é difícil de aprender e seu sistema de escrita, apesar de belo, é muito complicado. Escrever, mesmo assim? Com quase 100 milhões de falantes, isso faz do javanês a maior língua minoritária não oficial do mundo. Por isso, a língua Bahasa Indonésia é considerada estranha, pois não é indígena da Indonésia, sendo derivada do malaio. Até hoje, pessoas que falam Bahasa Indonésia conseguem entender cerca de 60 a 70% do que seus vizinhos dizem na Malásia. A principal diferença seriam as palavras emprestadas, pois a Indonésia foi bastante influenciada pelos holandeses na era colonial. Exemplo, cantor X-cantor, dokter X-dokter, mantel X-mantel, oma, ex-opa, wortel is-wortel. Sobre os holandeses, uma breve história, reinos hindus, budistas e islâmicos. Os portugueses chegam rápido, mas depois os holandeses vão ao Japão por alguns anos e dizimam grande parte da população. República da Independência era Suharto, polêmicas e conflitos com chineses étnicos timorenses e papuas. Suharto caiu, iniciou o período de reforma e chegamos ao presente. Na Indonésia, todos devem se registrar em uma das 6 religiões oficiais, Islã, Protestante, Católica, Hindu, Budista ou Confucionismo. Se não se identifica com nenhuma delas, lamento. Antes do Islã, no século XIII, a Indonésia era majoritariamente hindu e budista. Há controvérsias sobre como exatamente a Indonésia se tornou predominantemente muçulmana. Algumas pessoas dizem que foi por causa dos comerciantes árabes que passaram por lá no início do primeiro milênio. Alguns dizem que isso se relaciona à conquista do Sultanato de Malaca, que enfrentou reinos hindus e budistas. Ambos podem estar certos. Bali acabou sendo o último refúgio dos hindus restantes. A região oriental de Nusa Tenggara e as Papuas permaneceram predominantemente cristãs, já que os holandeses e portugueses compartilharam o evangelho. A cultura islâmica na Indonésia difere da do Oriente Médio. Para começar, a maioria das mesquitas não tem a típica estrutura de cúpula, e na verdade, muitas delas se assemelham a templos hindus, como a grande mesquita de Demak. Quando um familiar morre, parentes se reúnem e rezam por uma semana. Depois, no 40º dia, no aniversário de um ano, no 50º dia e assim sucessivamente. Além disso, na noite anterior ao Eid al-Fitr, os jovens costumam se reunir e percorrer os bairros recitando o Takbir. Essas são algumas coisas que você normalmente não encontra no Oriente Médio. Os costumes de modéstia nas roupas são bem flexíveis. Nem todas as mulheres muçulmanas usam hijab. No entanto, aquelas que usam podem complementar com roupas ocidentais, como camisetas de marca com mangas justas e jeans. Na Indonésia, vi uma mulher de hijab, mangas curtas e calça capri, mostrando as panturrilhas. Pensei, eles podem fazer isso? Depende do lugar, mas muitos povos indígenas ainda mantêm tradições antigas. Tudo, da dança da vela Minangkabau aos músicos de gamelão de Yogyakarta, teatro de sombras wayang javanês, festivais balineses, torneios pencak silat de Sumatra e pinturas com motivos Quênia das tribos de Kalimantan. O mortal Paçola do Sumba, a corrida de bois Karbeng em Madura e as tradições de sepultamento dos Torajá. Em todo lugar há casas longas e pontiagudas. Algumas pessoas notáveis de origem indonésia incluem o primeiro presidente Sukarno Gadamaja, Raden Ajeng Kartini, Basharuddin Yusuf Habibie, Iko Uwais, Yayan Ruhian, Seseb, Arif Rahman, Agnes Mônica, Iwan Faz, Angun, Megawati Sukarno Putri, irmãos Hartono e os youtubers Brian Emanuel e Raditya Dika. Cobrir a cultura da Indonésia é difícil, pois há muitos grupos, cada um com sua própria cultura. É muito rico e diverso. Eu gostaria que pudéssemos cobrir mais, mas precisamos seguir para a parte diplomática, certo? A Indonésia é o principal país do Sudeste Asiático, com maior população, economia e membro do G20. Eles sabem gerenciar relações. As demais nações muçulmanas do Oriente Médio geralmente se dão bem com a Indonésia, vendo-os como primos asiáticos estranhos.
Indonésios são o maior grupo de peregrinos no Hajj em Meca. Houve controvérsias com a Arábia Saudita sobre abuso de trabalhadores migrantes e sentenças de morte. Desde então, a Indonésia reduziu muito seus programas de expatriados. Estados Unidos da América, Holanda e Austrália são seus principais apoiadores não asiáticos. Além dos negócios, os Estados Unidos da América foram fundamentais na independência da Indonésia e colaboraram durante a Guerra Fria. A Holanda mantém laços com a Indonésia apesar do ressentimento pós-colonial e muitos indonésios vivem lá. Hoje tem a segunda maior população de indonésios fora da Indonésia, atrás da Malásia, com quase 2 milhões. A Austrália é um dos países que mais fornece ajuda à Indonésia, especialmente após incidentes catastróficos. E mesmo que existam algumas controvérsias envolvendo imigração e ataques a australianos no exterior, eles ainda mantêm laços próximos de modo geral. Agora, Indonésia e Malásia são meio que a Colômbia e a Venezuela do Sudeste Asiático. São como gêmeos separados com relação de amor e ódio. Malaios acusam indonésios de roubar sua cultura e língua. Os indonésios os acusam de não serem gratos por toda a ajuda durante os tempos de guerra, mas quando eles realmente se encontram como pessoas, é como se fossem totalmente irmãos. A maioria dos indonésios com quem falei considera o Japão seu melhor amigo, apesar do Japão ter causado problemas na Segunda Guerra Mundial. No entanto, eles seguiram em frente e hoje o Japão é o maior parceiro de exportação. Turistas chegam o ano todo. Eles se fortalecem juntos há mais de 50 anos. Em conclusão, o povo da Indonésia é muito parecido com suas ilhas, numeroso com uma diversidade exuberante, colorida e peculiar. Às vezes, um ciclone, terremoto ou vulcão de controvérsias entra em erupção, mas no final das contas eles ainda prosperam juntos como um só. Atenção, Irã é o próximo.